Voltamos a apresentar Encontro com a Justiça. E o nosso Encontro com a Justiça de hoje tem como convidado o professor vereador Tarcísio Mota. E ele vai ser saudado aqui pelo nosso poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves, que sempre dedica aos nossos convidados uma poesia e uma saudação. A primavera quer chegar antes da cidade. Na verdade, casuarinas atrasadas alargam o fim de maio ido. Ipês apressados chamam o julho do porvir distante, a fazer constante o existir persistente do reino das flores, entre tanto mal feito, de tantos malfeitores, lança o repentino surgimento dos mais improváveis amores. Boa tarde, doutor. Maravilha. Que maravilha, que maravilha. É verdade, né? Você vê que nós estamos ainda no outono e ele já está nos avisando da chegada da primavera. Eu não explico, ouvinte, eu não explico a poesia, as minhas poesias não têm ponto, não têm título, porque isso é um problema de quem ouve, de quem lê. O fato é o seguinte, é que nesse momento, passe ali no aterro e vejam que as casuarinas estão resistindo à ida, não querem ir-se, porque elas vão até maio, e os ipês roxos estão avassaladoramente entrando pela nossa mente de poeta e pela nossa vida de aventureiro. E os ipês amarelos também, que aliás já que muito insiste, bonito, né? Já que insiste. Você é um Jona. É um Jona. Mas olha... Mas é vereador. Eu fui aluno de escola pública nos anos 50. O senhor não sabe, não imagina que possa ser isso. Mas o fato é que as boas recordações e muitas personagens, não eu, mas personagens de escola também estudaram em escola pública, numa época em que o romance da cidade existia na esquina da rua Marise Barros com São Francisco Xavier, porque as moçoilas do Instituto de Educação casavam-se com os militares do colégio do CM. A nossa população é dos anos 50, que é dos anos 500, lá de trás, é a população do estupro, mas isso depois nós teremos oportunidade de falar. Neste plano decenal que eu acabei o senhor trouxe com linhas superficiais por causa do tempo e tudo, há alguma preocupação pela melhora salarial do professor? Sim, sim. Nosso mandato na Câmara dos Vereadores escreveu mais de 40 emendas ao plano, né? Há uma característica nesses planos de educação país afora, de que eles são planos muitas vezes absolutamente genéricos, exatamente para evitar que eles sejam usados como instrumento de pressão, inclusive na justiça, né, para que os prefeitos cumpram as metas estabelecidas. Então, se você bota uma meta genérica do tipo, os próximos 10 anos vamos melhorar o salário dos professores, assim, escrita desse jeito, depois para haver uma cobrança se o governo está ou não está cumprindo a meta, é um problema. Então, nós fizemos mais de 40 emendas numa tentativa de, por exemplo, em 2 anos o município tem um plano de carreira unificado. O que é um plano de carreira unificado? Em que todos os trabalhadores da escola, professor ou funcionários, entendo a mesma formação e o mesmo tempo de serviço, deveriam ter faixas salariais iguais, porque isso significa a lógica de entender todo funcionário como educador e significa a possibilidade de melhorar o salário desse professor, né? Significa um plano de carreira que, à medida em que o professor, em que ele tem incentivo para uma formação acadêmica, ele tem uma recompensa no salário pelo reconhecimento de que sua aula está melhor, de que a sua capacidade de trabalhar aqueles assuntos e etc. Isso tudo está em emendas que nós temos feito, né? Assim como, por exemplo, que ao lado do salário também é preciso pensar em condições de trabalho. Uma merendeira na escola pública do Rio de Janeiro hoje
em média tem que servir 150 refeições a cada recreio, a cada, portanto, período de 20 minutos. Por isso, as merendeiras das nossas escolas estão adoecendo com vida útil de menos de 5 anos de trabalho, elas já não têm mais condições de continuar trabalhando. Nosso mandato apresentou uma emenda para que, num prazo de 5 anos, nós possamos baixar de atual uma merendeira para cada 150 refeições para uma merendeira para cada 75 refeições. Pela metade disso. É claro que isso significa mais concurso público para termos mais merendeiras para que essa qualidade seja feita. Mas isso faz parte de pensar a educação de qualidade para os próximos 10 anos. E dignidade também do servidor claro. público. Agora, nós estamos aqui, na nossa entrevista, vereador, falando o tempo todo sobre direito, porque estamos falando sobre direito à educação, basicamente, que é a sua área, a sua especialidade, que é um direito fundamental, que está na nossa Constituição como direito de todos e dever do Estado. Eu queria também abordar, já que é da competência da Câmara dos Vereadores, a questão do direito da criança, né? Cabe ao município a formulação de uma rede de proteção à criança e adolescente através dos conselhos tutelares. O Rio de Janeiro tem apenas 17 conselhos tutelares, quando a lei exige que tenha pelo menos 63 conselhos tutelares. Esse debate tem sido levado à Câmara como de interesse de políticas públicas em favor de crianças e adolescentes? Olha, desembargador Ciro Darlan, esse ano eu não ouvi nenhum debate na Câmara sobre conselhos tutelares. E eu acho que é lamentável que isso aconteça dessa forma, né? O direito da criança à vida e a uma vida com qualidade e à infância, inclusive desde a questão do direito ao estudo e uma educação de qualidade, ao direito de brincar, deve ser garantida pelo município, e é claro que para isso os conselhos tutelares deveriam existir em quantidade suficiente para resolver e ajudar a contribuir nas situações de conflito e de situações em que esse direito é negado pela própria estrutura familiar. Eu acho que nós precisamos ampliar a questão do fundo da criança e do adolescente no município do Rio. Acho que nós podemos, inclusive, junto com a recém-criada, foi criada, inclusive, uma comissão permanente de assistência social na Câmara Municipal dos Vereadores, agora, a coisa da última semana, em conseguir fazer e trazer esse debate. Acho que a sua pergunta traz a necessidade, eu me comprometo, de que tão logo a gente consiga, quem sabe, fazer uma audiência pública sobre os conselhos tutelares no Rio de Janeiro, até para estudar que tipo de legislação nós podemos atualizar para garantir que os conselhos cumpram sua função constitucional. Professor, nos anos 30, nos anos 40, o Estado investiu muito em educação, né? Foram formadas as escolas técnicas, os institutos de educação, a Universidade do Brasil, muitos cursos superiores. O Estado investiu maciçamente na educação e chamou para si a educação dos filhos dos trabalhadores. E no momento que o país se industrializava, né, tinha até um objetivo, né, dessa formação técnica para formar os futuros operários, e tinha a universidade, os muitos cursos para formar uma elite intelectual, uma classe dirigente, né, alguém que pudesse contribuir com a própria direção do país. E além do serviço público, com o DASP, né, a Escola do Serviço Público. No presente momento nós não vemos isso, nem na qualidade, e no Rio de Janeiro a própria falta de vaga onde se pode matricular uma criança. O Estado abandonou a educação, abandonou os filhos dos trabalhadores, ele não vê mais necessidade de educar os filhos dos trabalhadores? A sua pergunta, ouvinte, os senhores acabaram de ouvir não uma pergunta, mas um desafio. O Estado gênero, né? União, sim, Estado claro, e município, com certeza. Sobretudo o município do Rio de Janeiro. É porque é tanta coisa para falar a partir dessa sua pergunta. É verdade, eu sei porque eu fiquei disso. pensando tanto da situação aqui do município, quanto a questão do abandono que estão as escolas estaduais no meio dessa crise do Estado, dos servidores públicos sem salário, dos alunos de ensino médio sem material pedagógico, sem escolas, com problemas de vaga, né? Nós temos um problema de falta de vagas enorme no ensino médio, mas eu gostaria de falar, para escolher um tema para falar da questão da reforma do ensino médio. Porque essa discussão, por exemplo, hoje sobre como é que deve ser o ensino médio, inclusive com essa questão do ensino técnico, ela hoje virou uma grande armadilha e ao mesmo tempo uma grande questão de marketing.
Nós tivemos uma expansão dos Institutos Federais de Educação Tecnológicos, que tem um ensino técnico de altíssima qualidade. Hoje, na hora do almoço, estive no Instituto Federal do Rio de Janeiro, antiga Federal de Química, para conversar com os alunos que lá estavam. Né? Mas, por outro lado, o governo federal, nos últimos anos, investiu muito em transferência de renda para o Sistema S, SESI, SENAI e SESC, que, na verdade, não dão o resultado esperado. E aí vem com uma reforma do ensino médio, com uma propaganda muito forte em cima disso, dizendo que as escolas terão itinerários formativos. O que é isso? Para o ouvinte entender. O aluno, quando entra no ensino médio, ele vai escolher se ele quer ser mais da área de humanas, na área de exatas, de matemática ou ensino técnico, ou da área de biológicas. Isso é uma verdadeira ficção. Embora isso possa parecer interessante, isso é uma ficção por quê? Porque o nível de investimento necessário para isso vai fazer com que cada escola tenha que optar por apenas um único itinerário formativo. E como o estudante não tem opção de ir para uma outra escola e vai ter que ficar naquela escola próxima, ou da sua casa, ou do seu trabalho, no caso de ser à noite, ele vai ser obrigado a cursar um único itinerário formativo e não aquele que tem para o qual a sua vocação. Então eles fazem uma grande propaganda dizendo que agora vai ter escolha, quando na verdade isso vai representar uma piora na qualidade da educação dos nossos jovens. Não é desta forma que vai resolver. E recentemente, inclusive, uma matéria enorme no estado de São Paulo, com educadores do país inteiro, dizia exatamente isso. É impossível para 90% dos municípios brasileiros e estados brasileiros hoje adotarem a proposta de reforma do ensino médio que o MEC, sem conversar com os educadores do país, fez. A diferença da década de 30, Juiz Damasceno, é exatamente essa de que aquele projeto educacional foi pensado por educadores comprometidos com a educação pública. Hoje a gente tem uma educação que é pensada por técnicos de gabinete que nunca pisaram no chão da escola, que nunca vivenciaram essa realidade e com isso eles, na verdade, gastam muito dinheiro para uma educação de péssima qualidade. E quando gastam, porque o estado do Rio de Janeiro nem isso está gastando, como a gente viu nas contas do Pesão, recentemente reprovadas, porque eles não investiram o que devia no Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica. Então estamos, ouvinte, diante de impasse, porque as autoridades, os técnicos em educação não estão se entendendo. E acabamos de nos surpreender com a má notícia de que a escola tão cedo não vai ser alterada. Nós somos seguidores de uma política de ação, como era o CIEP, não é? Como era... E hoje nós estamos vendo que nem a política do CIEP seria possível, porque a falta de verba corta até a alimentação. E a educação, ela serve para tudo, ela serve para combater o preconceito, ela serve para combater o respeito às diferenças, e hoje o nosso convidado é o professor Tarcísio Mota, que está nos dando uma aula aqui sobre direito e, sobretudo, sobre direito à educação, que é a sua área de trabalho. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida.